Boa noite a todos e a todas do curso de Pedagogia do Instituto Educar. Sejam todos bem-vindos a mais um módulo de estudos. Me chamo Fabrícia Santos, sou a professora que irá trabalhar com vocês este tema, tecnologias aplicadas à educação. Sou pedagoga com especialização em educação infantil e sou pós-graduanda em psicopedagogia clínica e institucional. Busquei na obra de José Carlos Libânio, Adeus Professor, Adeus Professora, Novas Exigências Educacionais e Profissão Docente, para juntos trabalharmos esse módulo. É um prazer estar aqui com vocês e espero poder contribuir de forma significativa no processo de formação docente de cada um de vocês. Então, José Carlos Libânio, ele publicou esta obra no ano de 2007. E esta obra, ela nos traz uma discussão sobre as novas exigências do mundo contemporâneo sobre o ser professor, ou seja, sobre as cobranças que a sociedade informacional faz na formação de um sujeito autônomo e crítico. Libânio, ele destaca a importância da escola e dos professores diante das intensas transformações desse mundo científico, transformações científicas, transformações tecnológicas, que vêm ocorrendo no mundo real. E, segundo ele, nesse contexto que a figura do professor, nesse contexto de informatização, de mundo informatizado, que a figura do professor ela se torna ainda mais necessária, pois ela deve contribuir para uma formação mais ampla do indivíduo, tornando esse indivíduo um sujeito pensante e um sujeito capaz de participar criticamente das decisões sociais. E para efeito de tantas transformações científicas, a sociedade informacional, ela passa a cobrar das instituições de ensino algumas políticas pedagógicas condizentes com a realidade da sociedade. Para tanto, o ser professor não está mais atrelado apenas ao ensinar a ler e escrever, mas está vinculado às influências das mídias e das multimídias para a vida do homem em sociedade, sendo, assim, uma obra que vai ser dividida aí em 3 capítulos, porém nós estaremos trabalhando apenas os 2 primeiros capítulos. Na primeira parte dessa obra, José Carlos Libânio, ele expõe diversas questões sobre o papel do professor diante das multimídias e diante das dificuldades da escola em melhorar a qualidade do ensino exigida por conta das transformações políticas, por conta das transformações econômicas, transformações sociais, transformações culturais e das transformações tecnológicas. Por conta do mundo globalizado, o novo paradigma produtivo exige pessoas preparadas para atuar nesse mercado de trabalho. E é função da escola atender às exigências do sistema produtivo, de preparar o estudante no uso das suas capacidades cognitivas e na transformação ética em que possam exercer a cidadania crítica. Esses questionamentos eles estão no início da apostila de vocês. Vou dar uma lida aqui. Desse modo, diante desse mundo globalizado, desse mundo informatizado, da tecnologia cada vez mais presente no nosso universo, levanta-se algumas questões. Desse modo, não haveria mais lugar para a escola e para os professores numa sociedade. Sem escolas, os jovens aprenderiam em centro de informação por meio de novas tecnologias, como televisão, vídeo e computadores. Será assim? Então, esse é dos primeiros questionamentos levantados por Libânio. Terá chegado o tempo em que não serão mais necessários os professores?
Será que realmente chegou esse tempo em que não será mais necessário os professores? Libânio, como eu já falei para vocês agora há pouco, ele vem dizer que não. E é o contrário de tudo isso aqui, ele vem dizer que é o momento em que a sociedade precisa ainda mais do professor capacitado para poder ensinar aquilo que ele já ensinava antes, né, antes dessa informatização, mas que garanta um ensino mais amplo para o indivíduo, para tornar esse indivíduo, que no caso seriam os nossos estudantes, um sujeito mais pensante, um sujeito capaz de participar criticamente dessas decisões sociais. Um outro questionamento levantado por Libânio é: se ainda forem úteis, serão capazes de competir com os meios de comunicação, recursos muito mais poderosos na motivação dos estudantes do que a sala de aula? Será que, se os professores ainda forem úteis, eles serão capazes de competir com esses meios de comunicação? Levo esse questionamento para vocês estarem refletindo a respeito dele. A instalação de computadores e de outros meios tecnológicos nas escolas substituirá o professor? Será que essa instalação de computadores e meios tecnológicos na escola irá substituir o papel do professor? Ou as próprias escolas irão desaparecer, substituídas por centro de informática ou centrais de teleeducação e multimídia? E se a escola não tem lugar na sociedade da informação, haveria a necessidade de formar professores ainda mais considerando-se os baixos salários que eles são pagos e o desprestígio da sociedade em relação a esta profissão? Então, esses são alguns dos questionamentos que Libânio nos traz logo no início dessa obra. Podemos dizer, né, que, de acordo com a humanidade, né, com a opinião da humanidade, os professores eles têm por obrigação formar cidadãos apenas para o mercado de trabalho. Mas será que a formação da sociedade ela deve se basear apenas nessa formação para o mercado de trabalho? Já para Libânio, ele vem nos propor uma quebra desse pensamento, pois na modernidade em que nos encontramos, esta obrigação do educador não é mais válida, e ela é recíproca à validade para a escola. O tema central dos textos que circundam é em torno dos argumentos a favor do papel que a escola impõe para a sociedade, sendo que essa se encontra cada vez informatizada. E, nesse ponto, Libânio destaca a importância da função do professor, pondo sempre em foco as suas habilidades em relação aos meios tecnológicos e científicos, que facilitará para o desenvolvimento intelectual dos seus estudantes, criando profissionais mais eficientes para o mercado de trabalho. Então, metodologicamente falando, esses textos, eles nos refletem como objetivo destacar as mudanças ocorridas pedagogicamente em relação às inovações tecnológicas em sala de aula e como essas influenciam na aprendizagem dos alunos, capacitando-os em uma qualificação profissional. Esse choque de realidade, podemos dizer, em relação ao ser professor e o estar cada vez mais atualizado em relação às novas tecnologias, nós podemos observar nestes quase 2 anos que estamos vivendo aí nesse momento pandêmico, em que o professor, ele, de certa forma, foi obrigado, mesmo não querendo, mesmo não sabendo, mas ele foi, de certa forma, obrigado a buscar ainda mais na tecnologia formas de se preparar para ministrar as suas aulas, uma vez que as aulas presenciais foram suspensas
e o professor ele precisou estar do outro lado da tela do computador, do outro lado da tela do celular, para estar ministrando as suas aulas. Então, nós podemos observar que, e também de acordo com o Libânio, o ser professor, ele está muito além do ensinar a ler e escrever. O ser professor, ele está nos mostrando que nós precisamos, nós enquanto educadores, enquanto professores, nós precisamos estar cada vez mais nos atualizando em relação a esse mercado do mundo contemporâneo, esse mercado informatizado. Muitos professores levaram um choque mesmo de realidade em relação a ter que gravar aulas, em relação a ter que saber usar os recursos tecnológicos, e muitas vezes o aluno sabe até mais desses recursos tecnológicos do que nós, sabe ministrar, usar até de forma mais significativa esses meios tecnológicos do que os próprios professores, porque de certa forma, rompeu-se aquela mentalidade de que o professor ele só é professor se ele estiver na sala de aula com a presença de vários alunos. E desde o ano passado nós podemos comprovar que não é bem assim, que o ser professor ele vai muito além disso, que o professor está cada vez mais se inovando, que o professor está cada vez mais se capacitando, buscando nessas novas tecnologias uma aliada, né? Eles estão buscando na tecnologia buscando nelas uma aliada para poder desenvolver o seu trabalho. Continuando, Libânio, ele apresenta algumas ideias para melhor qualidade de oferta de serviços educacionais. Ele apresenta um conjunto de objetivos para esse melhoramento. E entre as ideias de Libânio, podemos destacar a seguinte: nós temos aí a preparação para o mercado de trabalho, nós temos também onde o aluno ele vai se interagir, perdão, preparação para o mercado de trabalho, onde o aluno vai se interagir com os meios tecnológicos voltados para o trabalho. E nós temos, e se tratando assim da escola como algo unitário, nós temos também a formação para a cidadania crítica. Essa formação para a cidadania crítica, ela visa educar indivíduos críticos e aptos à luta pela justiça social. Nós temos também a preparação para a participação social e nós temos também a formação ética. Então, essas aí são algumas ideias que são destacadas e defendidas pelo autor. A ideia de escola também ela é representada, de acordo com Libânio, para isso é necessário que se crie um pensamento de que a educação não acontece só na sala de aula. A educação acontece em todos os lugares, como eu falei agora há pouco para vocês. A educação não é só a sala de aula, professor, quadro, aluno. Ela tem que ir muito além disso. A educação ela tem que acontecer em todos os locais. Ela tem que acontecer na preparação para o mundo do trabalho, na formação de uma cidadania crítica, na preparação para a participação social e também na formação do indivíduo, na formação ética do indivíduo. A atuação dos professores, ela também é repensada, criando assim novas atitudes para o corpo docente. Entre estas estão o compromisso de assumir a mediação do aluno com a disciplina e seus procedimentos de aprendizagem, buscar o esforço dos educandos no empenho crítico dos conteúdos, promover uma comunicação e uma interação no trabalho da sala de aula,
reconhecimento de novas metodologias para aplicação de conteúdos e o englobamento de novas tecnologias. Uma escola nova. O que deve ser a escola em face dessas novas realidades? É um trecho que está na apostila de vocês que diz o seguinte: a escola, ela precisa deixar de ser meramente uma agência transmissora de informação e transformar-se num lugar de análise crítica e produção de informação, onde o conhecimento ele possibilita a atribuição de significado à informação. Tem alguns trechos dessa apostila, desse livro de Libânio, que eu gostaria de estar lendo para vocês e que vocês fizessem uma reflexão a respeito desses trechos. Um deles está lá na página 14, diz o seguinte: muitos professores temem perder o emprego, outros se apavoram quando são pressionados a lidar com equipamentos eletrônicos. Essa foi uma realidade que eu pude observar de perto nesse momento pandêmico, em que muitos professores realmente temiam que perder o emprego, e conheço até alguns casos de professores que pediram a demissão, porque não conseguiam lidar com esse mundo tecnológico, com esse amparado de equipamentos eletrônicos, porque para eles o ser professor, o lecionar, o dar aula, era apenas sala de aula, aluno, quadro, professor. E nós podemos observar que vai muito além disso. Um outro tópico que eu gostaria de ler para vocês há uma tendência de internacionalização do processo de produção, implicando mais conhecimento, uso da informática e de outros meios de comunicação, habilidades cognitivas e comunicativa, flexibilidade do raciocínio lógico, entre outros. E também as mudanças, elas são consideráveis e afetam não apenas a sociedade de um modo geral, mas toda a nossa vida cotidiana. Podemos dizer também que nessa nova escola, o novo professor, ele precisaria, no mínimo, de adquirir uma sólida cultura geral, capacidade de aprender e a aprender, porque muitos professores têm a mentalidade de que o necessário para ser professor é saber ensinar, mas nesse novo paradigma, nessa nova escola, o professor ele precisa adquirir a capacidade de aprender a aprender, ter competência para saber agir na sala de aula, ter habilidades comunicativas, domínio de inteligência informal e dos meios de informação, ter habilidade de articular as aulas com mídias e multimídias. Um outro trecho que eu gostaria de ler para você é que uma mudança de atitude dos professores diante da rigidez da organização disciplinar implica compreender a prática da interdisciplinaridade em 3 sentidos, como atitude, como forma de organização administrativa e pedagógica da escola e como prática curricular. Isso eu já passei para vocês, as novas atitudes, né, do ser docente, do ser professor, que é assumir como mediação a aprendizagem ativa do aluno, com a ajuda pedagógica do professor, precisa modificar a ideia de uma escola e de uma política pluridisciplinar para uma escola e uma prática interdisciplinar. O professor também, como uma das suas atitudes, precisa conhecer estratégias do ensinar a pensar, ensinar a aprender a aprender. Mais novas atitudes do ser docente, né? Ele precisa persistir no empenho de auxiliar os alunos a buscar a perspectiva crítica dos conteúdos, de se habituarem a aprender as
enfocadas nos conteúdos escolares crítico-reflexiva, precisa assumir também o trabalho de sala de aula como um processo comunicacional e desenvolver a capacidade comunicativa, e precisa reconhecer esse impacto das novas tecnologias de comunicação, de informação da sala de aula, que traz para a sala de aula TV, traz vídeos, traz games, computadores, a internet. Aqui, José Carlos Libani colocou o CD-ROM, mas a gente utiliza nos dias atuais o pendrive. Precisa atender à diversidade cultural e respeitar a diferença no contexto da escola e da sala de aula. Esse respeito às diferenças no contexto da sala de aula e da escola, atender à diversidade cultural, é um ponto muito importante a ser trabalhado, pois essa questão, nos dias atuais, nós temos os alunos que têm o acesso à informatização, tenham acesso a uma internet boa, mas nós temos também aqueles alunos que não têm acesso, ou que têm acesso, mas a internet não é tão boa. Então, como eu vou exigir desse aluno que se faça uma atividade, que se cumpra com o seu papel de aluno, diante das atividades que são repassadas, se este aluno não tem acesso à internet, não tem acesso a essa informatização? É onde nós esbarramos na desigualdade social. A informatização é boa? É boa, mas também ela agrava ainda mais a questão da desigualdade social, porque nem todos vão ter acesso. E aqueles que vão ter acesso, com certeza, eles terão mais oportunidades, eles estarão ainda mais preparados, não só para a vida em sociedade como um todo, mas também para o mercado de trabalho. Precisamos também, enquanto atitude docente, investir na atualização científica, técnica e cultural, como ingrediente do processo de formação continuada. Então, a nossa formação continuada, ela precisa estar se baseando nessa nossa atualização científica, na nossa atualização em relação a esse mundo contemporâneo, onde a informatização, como já foi falado algumas vezes, está cada vez mais presente. Precisa também integrar no exercício da docência a dimensão afetiva, precisa desenvolver comportamento ético e saber orientar os seus estudantes, os seus alunos, em relação aos valores e às atitudes, em relação à vida, em relação ao ambiente, em relação às relações com as outras pessoas e a si próprio. Então, esse desenvolvimento ético, ele também faz parte do papel do professor, das novas atitudes do docente, fazer com que se desenvolva esse comportamento ético para sabermos orientar os nossos alunos, né? Porque o saber ético, ele tem aqui os seus valores, tem as atitudes em relação à vida, tem o comportamento ético em relação ao meio ambiente, o comportamento ético em relação às outras pessoas, e também o comportamento ético em relação a si próprio. Então, finalizo aqui a explicação dessa primeira parte do nosso módulo, e estarei aqui disponível para vocês via WhatsApp para esclarecimento de dúvidas, tá? Esse é o meu número. O trabalho que eu vou passar para vocês, vocês podem estar enviando tanto para este e-mail, quanto também para o meu WhatsApp, tá bom? Então, agradeço a todos, a atenção de todos, e agora estou aberta às discussões via WhatsApp, questionamentos. Você pode colocar ou no grupo mesmo da turma de vocês, ou pode também estar me enviando no PV, tá bom? Se eu demorar a responder, porque certamente eu estou respondendo um outro colega, estou tirando a dúvida de outro, mas vou procurar
responder a todos, tá bom? Vou postar no grupo agora a minha proposta de atividade para essa primeira parte da nossa aula, tá? Primeira parte desse nosso encontro, tá bom? Fiquem todos com Deus e tenham uma excelente noite. Boa noite.